Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Seu programa preferido de notícias comentadas, que tem humor, que às vezes tem mau humor, outras vezes tem pouco humor, mas atualmente ele tem entradas e saídas. Gustavo Vitorino em férias, Marli Barcelos retornou ao nosso convívio. Seja bem-vindo, Marli Barcelos. Obrigado, dona Magda. Como é que foram as suas férias? Muito sentido, muito magoado. Por que tu tá magoado? Muito magoado. Vocês colocaram fotografias minhas horríveis. Totalmente. Não, mas tu voltou rançoso. Totalmente bocelado. Mas eu não tem culpa se tu tava bocelado, né? A gente não tem culpa disso, que tu tava com 3 gostosonas, tu tava. Mas tudo bem, mas o copo de uísque pega muito mas não mal, era uísque, tu que tá dizendo. Mas claro, um copo desse tamanhinho aqui. Era chá. Era chá, tá bom. Chá quebra-pedra. Com a fama que eu tive. Tu estava bem acompanhado, Marli. Tá certo, eu tô brincando. Marli Barcelos, seja bem-vindo. A gente obrigado, sente muito a tua falta, muito a tua falta, obrigado. Como sentimos sempre que as pessoas se afastam um dia ou mais. Pelo menos eu não desfaço com garrafinha de água mineral. É, né? Tu é craque. Ah, bom, é verdade. Tem classe, pelo menos eu já tem pego classe. ali. Falando na garrafinha que era da água que passarinho não bebe, a juíza federal, nesta terça-feira, sem privilégios, né, negou a visita para os governadores que foram até Curitiba para visitar o ex-presidente Lula. Ele que está há 3 dias na superintendência da Polícia Federal. Agora, as pessoas são abusadas, né? Por acaso eles imaginavam que eles iam conseguir fazer isso? Por acaso eles pediram licença? Não foram. Querem votinho do Lula. Bateram na porta como se estivesse na casa deles. Magda, minha primeira manifestação, antes de qualquer coisa, eu não poderia, quando aqui cheguei e saudei todos vocês, não tinha o Marli a quem não conhecia pessoalmente. Mas não conhecia o Marli pessoalmente? Não conhecia, mas quero dizer que a fama o precede. Aí é muito mais importante. Quem conhece a história. Não vou dizer que ele conhecia desde a Rádio Itaí, porque não seria verdade. O senhor é um bom pescador. Tá bom. Mas, na verdade, a admiração ela vem de muito tempo. Obrigado. Sucesso por toda a brilhante carreira através das rádios Tupi, Globo, TV Excelsior, entre outros. Então, prazer, a honra, muito mais do que o prazer, a honra de estar numa bancada com alguém tão qualificado. Vitorino 2. Já fez a vaselina. Aprendeu. Tu sabes que eu não tenho dificuldade nenhuma de declarar meus ídolos, Marli. Isso tu vai me conhecendo agora. Aqueles que eu admirava do lado de lá, continuo admirando do lado de cá. Olha, o Data Vênia deixou um outro Data Vênia aí dos bons, hein, Marli Barcelos? Mas Marli Barcelos andaram te arrancando pedaços. Te falta um pedaço aqui no rosto. Acontece que eu estou enxergando, não estou enxergando mal e na hora de fazer a barba. Se é o Vitorino, se é o Ruth ou o Chicão, foi gata. Mas eu é a barba realmente. A idade chegou. Não sei, Caminho vetusto. Ficou alguns dias sem fazê-la, né, Marli? Aí perdeu a prática. É verdade. Mas conta tudo que tu fizeste. Eu acho que tu vai chegar de férias, não vai contar? Não tive problema nenhum. Eu fui até Taquarembó. Taquarembó, no Uruguai, são 100 quilômetros no Uruguai, visitar um amigo. Depois fiquei em Rivera, ali 2 ou 3 dias. Depois de Rivera, revendo os amigos em Livramento. E depois de Livramento eu fui a Santa Cruz do Sul visitar os meus amigos, o João Carlos Silva e o Valdemar Tornquist, que é um descendente de suecos que vive naquela região, me deu um presente belíssimo. Uma cuca legitimamente alemã sueca. Eu nunca tinha comido aquela cuca, eu achei maravilhoso. O que tem de diferente das nossas? Tem uma espécie de um creme, uma coisa assim que o camarada, se não tomar cuidado, come tudo na mesma hora. Maravilhoso. Um abraço para o Valdemar, uma grande figura, um grande radialista na cidade de Santa Cruz do Sul. Aliás, uma cidade que as pessoas deveriam conhecer, as pessoas que não conhecem, pelo progresso, pelas ruas largas, pelo comportamento, as pessoas todas na rua, muitos cursos universitários, os bares lotados, realmente uma cidade fantástica, a cidade de Santa Cruz do Sul. Lá existe progresso. É como diz Chicão Tofani, é o Brasil diferente.
É o Brasil que deu certo. O Brasil que não deu certo, voltando a Curitiba, o juiz Sérgio Moro determinou quais seriam as regras de execução da pena do ex-presidente Lula. E uma juíza, que é a responsável, substituta, mas responsável agora por acompanhar isso, porque também tem a execução da pena. Tem até agora o processo que foi feito com o juiz Sérgio Moro, condenado e começando a executar a pena, então uma outra pessoa toma conta do processo, que é o processo de execução, né? Que é a execução dessa pena. Quem é responsável é uma juíza e ela disse que não tem nenhum motivo para ser diferente do que o juiz determinou. Ele já tem algumas concessões de alguns benefícios, por ser ex-presidente, está numa sala especial e tal e tal. Televisão. E televisão, exatamente. Televisão. Ele está usando as suas roupas, ele não teve o cabelo raspado, mas assim, para receber visita de todo mundo a qualquer hora que ele quiser, não, espera só um pouquinho, está ali determinado. Quem pode visitar são os parentes próximos, aqueles, os filhos, e quem pode visitar também são os advogados que estão no processo lá do juiz Sérgio Moro e também no processo na execução da pena, né, junto com essa juíza. Então, assim, se está determinado, não são eles que vão fazer diferente. Isso vale para todo o brasileiro. Ele já está tendo benefícios, não tem por que abrir mão. Claro. E ontem a notícia era que Gleisi Hoffmann estava pensando em se intitular advogada dele, mas para isso ela precisaria largar o Senado. E largando o Senado, ela acaba com o seu foro privilegiado. É claro que ela não fará. Claro. Carla, nós alertamos na semana passada aqui, talvez en passant, e por isso que não chamou a atenção, no sentido de que o juiz Moro tinha dado o seu último despacho referente ao processo, exatamente, que a partir dali ele perderia a jurisdição sobre o processo e ele passaria então sob o comando da 12ª Vara, que faria a execução da pena, né? Então, até quando a notícia saiu que seria do juiz Sérgio Moro, eu até fui um pouquinho mais a fundo exatamente por causa disso, porque agora ele está sobre a execução da pena e não mais a determinação dela. Exatamente. E Porto Alegre hoje estava algaiadíssima, justamente com a presença do juiz Sérgio Moro no Fórum da Liberdade. Ele teve 2 momentos, né? Um deles foi na hora do almoço, onde ele falou para uma seletíssima plateia, que foram as pessoas que pagaram para assistir o Sérgio Moro, quer dizer, pagaram e não pagaram pouco para assistir. E depois, durante a tarde, onde ele ia participar mesmo, estava na programação normal, enfim, aí todo mundo viu. Mas não tem uma pessoa que tenha escutado, que tenha falado com ele, ou que tenha entrevistado, que não tenha se encantado com a figura dele, né? E com as coisas que ele disse. Então, tenho certeza absoluta que o Fórum da Liberdade, cada ano que passa, está melhor. E isso é bom, porque ele é programado, ele é conduzido, ele é pensado sempre por jovens empresários, por empresas que são patrocinadoras, e é, sem dúvida alguma, um lugar de muita informação, de muita reflexão e de a gente ter ou não alguma esperança no que vai acontecer daqui para frente. E realmente o juiz Sérgio Moro é uma celebridade, não tem como dizer que ele não é celebridade. É uma celebridade e mantém a simplicidade. Isso que é o mais importante. Ele falou também do voto da Rosa Weber, dizendo que o voto da Rosa Weber foi um voto técnico, mas foi um voto muito importante, realmente foi o mais importante, a gente sabe disso. E ele elogiou o fato da Rosa Weber dizer para todos, né, nesse julgamento, de que não pode haver uma insegurança jurídica no nosso país, que mudança de decisões importantes em períodos curtos, isso pode causar uma insegurança jurídica muito grande. O que eu percebo, tanto da entrevista como agora do Fórum da Liberdade, é que ele está colocando no colo da Rosa Weber toda a responsabilidade. Apesar dela ter uma ideia de que a execução da pena não pode ser executada após decisão de segunda instância e sim trânsito em julgado, ela mesma deixou bem claro que a partir de que o colegiado, na sua maioria, decidiu que isso era certo, assim, então, deveria ser, e é assim que ela vem conduzindo todos os processos que ela julga. E o que ela diz é que rever tudo isso agora, 2 anos depois, é muito pouco espaço de tempo para uma mudança tão radical.
Bom, espero, né? Conto com isso. Vocês falaram da modéstia do juiz Dr. Sérgio Moro, né? Ele sempre foi um homem modesto, um homem culto, um homem preparado para o cargo que ocupa, diferentemente do senhor Lula. O Lula disse que ele não é mais um ser humano, ele é uma ideia. Ele disse? Oh, eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia que vai salvar o Brasil. Ou que salvou o Brasil, ou que estaria salvando o Brasil. Eu não discuto isso porque cada um pensa da forma com que queira, ele pensa dessa forma e cada um introjeta dentro de si a sua própria verdade. Eu sempre repito e digo que seja sua, somente sua, a sua verdade. O Lula, que construiu uma brilhante carreira política, ele construiu uma história política, ele não precisava agora, né, passar e participar de tudo isso com aquela cena deplorável, naquele discurso em que ele arregimenta forças para que ocupem terrenos. Aquele terreninho que pode ser seu, vai lá e ocupe. Aquela fazendinha, vai lá e ocupe. Esse tipo de coisa. Quando alguém que ocupou a Suprema Magistratura da Nação proclama e diz em alto e bom som que as pessoas devem ferir as leis que existem no país que ele governou e que foi o comandante supremo, por favor, ele não merece toda essa reverência que muita gente presta a ele. E o que mais me impressiona, e digo a vocês de coração aberto, é que existem pessoas, e muitas pessoas que eu conheço, que você não pode dizer nada contra o Lula. Verdade. Porque elas querem te agredir, elas querem te dar porrada. Essa é a palavra. Esse é o termo, desculpem, um termo chulo que eu não gosto de usar, mas essa é a verdade. Cada um tem o seu pensamento. O grande escritor alemão Wolfgang Goethe dizia que todos nós somos uma composição de muitas personalidades. Agora, alguns exageram, têm personalidades demais. É verdade, é verdade. E o Moro, lá no Fórum da Liberdade, foi recebido por alguns manifestantes. É verdade. Né? E alguns conseguiram até invadir a PUC. Olha, eles estavam lá pacificamente, segundo os manifestantes, mas conseguiram entrar na PUC. Quem também se manifestou hoje foi a Marina Silva, pré-candidata à presidência da República. E eu acho a Marina ela muito equilibrada. E eu achei ela com um pouco mais de força, porque eu achava ela sempre muito fraquinha, ficava assim, ai, coitada, parecia que ia quebrar, sabe? Aquela pessoa muito fraca. Até pela Dessa vez... Mas ela é muito pela saúde dela, frágil, né? Exatamente, mas eu achei ela mais empolgada, né? Mais forte. Suas colocações, mais forte, de repente com mais vivência e tal. E ela foi perguntada o que ela achava da prisão do ex-presidente nesse momento, se havia uma seletividade com relação à Lava Jato, como muitos, aliás, os partidos de esquerda se juntaram nesse discurso. Ela é de esquerda, então ela foi perguntada e ela disse não há seletividade nenhuma. Haja vista, tem o Sérgio Cabral, exatamente o que a gente fala aqui. Tem o Sérgio Cabral na cadeia, tem o Eduardo Cunha na cadeia, daí ela foi listando. Mas existe um grande problema no nosso país que é o foro privilegiado. E por isso as coisas demoram. Cadê o processo do Aécio Neves? Aliás, está para ser votado no dia 17 se o STF vai receber ou não vai receber o processo do Aécio. A gente, claro, vai tocar nesse assunto. Mas cadê os processos contra Aécio Neves, contra Romero Jucá, contra Renan Calheiros, contra Michel Temer? É contra isso que a gente tem que lutar, contra o tal do foro privilegiado. Agora, dizer que a Lava Jato tem aquelas suas preferências, não, isso não. A Lava Jato está chegando em todo mundo, foi o que ela disse. Tu sabes que a Lava Jato deixou de ser estuprada, e esse é o termo forte, estuprada, por causa dessa questão Lula que emergiu aqui. Eu fui ler a petição inicial do PEN. Você lembra, Magda? Nós estamos há 2 dias discutindo aqui a questão do PEN. Exatamente. Vocês querem voltar atrás? Eu não entendi qual é o Moraes que não pode. É isso que eu queria chegar. Primeiro, o que é o objetivo? Se tu lê a petição longa, lógico, bem arrazoada, nem poderia ser diferente, advogados extremamente bem-sucedidos, mas ela começa ali no arrazoado de direitos humanos, ela pega, se sustenta na OAB, ela vai para a decisão do IAGS, ela busca todo o amparo do mundo que diz para não condenar em segunda instância. Esse é o fundamento. Quando se viu que o advogado
que subscrevia a petição, é advogado de metade dessa turma da Lava Jato. É do Cacai. É pelo Cacai. É o Cacai. Que foi agora destituído. Então, eu falei em barriga de aluguel, agora temos que também barriga de partidos, né? Agora já existe barriga de aluguel para partidos. Então, agora a tentativa desesperada de voltar atrás é exatamente porque o objetivo principal, que era, vamos dizer assim, defender a sua trupe, não foi atingido, né? Então, a gente tenta levar a sério uma proposição e veja, nós temos falado em ADCT, nós temos falado em matéria que vai para o STJ, matéria que vai para o Supremo Tribunal Federal e, na verdade, as pessoas não estão buscando nada que não seja aquele proveito, sempre tentando beneficiar alguém. Então, tu tem que sempre tentar ler aonde eles querem chegar e não o que eles estão dizendo. E tu sabes que hoje passou circulando praticamente todo dia algumas frases, alguns pensamentos, né? Que eu não sei até onde eles são efetivamente, por exemplo, como do Antônio Fagundes, o ator aquele da Globo, que diz assim: eu esperava que o PT impedisse as pessoas de roubar e não que abrisse outros caminhos de roubo. Não sei se é dele mesmo, mas passou, mas eu gostei. E o Pondé, que é aquele filósofo, autor, escritor... Inteligentíssimo, Luiz Felipe Pondé. Sobre o mensalão, isso que Pondé disse, ele disse há 4 anos atrás. O PT conseguiu criar uma forma de corrupção ideologicamente justificada. E não deixa de ser uma verdade. Marne Barcelos, Rafael Correia diz assim: boa noite, Magda e turma. Quero saudar o que disse o Marne sobre o Trump antes das eleições, pois o Marne alertou sobre a índole desse homem, poucos levaram a sério. E está aí, os Estados Unidos da América entrando em um perigoso conflito com China e Rússia. Eu falei diversas vezes que ele é um guerreiro, ele gosta disso. Eu não sei se ele mede quais são as consequências, porque ele representa a maior nação da Terra, o presidente Trump. E quando você tem a caneta, né, a caneta e o botão vermelho, que pode ocasionar uma catástrofe, uma hecatombe mundial, tem que ser uma pessoa absolutamente ponderada. Isso que ele tem, uma namorada que teve uma prostituta na vida dele, que pagou $130 mil para que ela não revelasse as intimidades dele, essas coisas, isso é outra coisa, absolutamente diferenciada. Agora, um cidadão que ocupa este cargo de tanta importância, começa com essas picuinhas, com essas mazelinhas, né? Primeiro contra a China, essas invectivas contra a China, né? No negócio de comércio, isso eu até entendo, porque o comércio entre China e Estados Unidos é favorável, bilhões de dólares favorável à China. Mas contra a própria Rússia, contra o mundo que nós estamos vivendo, olha, eu digo a vocês com absoluta certeza de quem é estudioso de guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Digo a vocês, nós estamos sentados num barril de pólvora e todos esses sonham com uma outra grande guerra, que seria a Terceira Guerra Mundial. E o Einstein dizia, né? Lembra o que o Einstein disse? Ele disse em alto e bom som, né? A próxima guerra, depois da terceira, será de arco, flecha e tacape. É verdade. Olha aqui, ó, falando sobre alguns comentários que foram feitos aqui, ó. Por exemplo, a Rosa Maria Oliveira diz o seguinte: Magda, adoro vocês. Marina Silva, aquela que foi avisada a não pegar o voo do qual acidentalmente morreu Eduardo Campos? Não, obrigada. Tartaruga. Tartaruga. E disse outra coisa sobre a Marina também, que não precisa dizer, né? Quem mais aqui, ó? A Denise Goulart de Munhoz sobre a Rosa Weber, que nós estávamos falando agora há pouco. A ministra Rosa Weber, embora não seja a presidente do tribunal, está desempenhando o papel de Minerva e deverá assim permanecer para que a impunidade não se torne contumaz aqui no país. Embora o que vem se observando é justamente isso. Penso que ao invés de votarem a prisão ou não após a segunda instância, o que deveria ser levado à votação e extinto por decisão do tribunal é o foro privilegiado. Saudações a todos, Denise de Bagé. Mas esse ninguém quer votar, né? Esse ninguém bota na pauta. E, Magda, fala, querido. A segunda turma do STF resolveu
devolver Sérgio Cabral para o Rio de Janeiro, né? Ele que estava preso no Rio de Janeiro foi transferido para Curitiba porque encontraram algumas regalias, alguns mimos, né? Sala de cinema e tudo mais lá no Rio de Janeiro. Home theater. Foi transferido para Curitiba, mas agora foi devolvido por 3-1. Os 3 votos de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Lewandowski, e contra foi o Edson Fachin. Coitado, o Edson Fachin sempre fica sozinho na turma. Né? Ele precisa passar para a primeira turma, senão ele sempre vai ficar arrasado. Ele está fora de turma. Ele está fora da turma. Pois o Rafael Neto... o Rafael Neto tinha justamente pedido para se falar sobre isso, né? Quem autorizou o Cabral a voltar ao Rio? Aí ele disse assim, um doce para quem acertar. Capaz que não, né? Mas o Aécio Neves não está com a segunda turma. E no dia 17, quem vai avaliar se recebe a denúncia ou não recebe a denúncia contra ele é a primeira turma. E como a gente sempre diz, a primeira turma é dureza. É verdade. Não é essa segunda aí, cheia de recortes. Boa noite, amigos da bancada. Saudação especial de boas-vindas ao Marne. Obrigado. Ouvi comentários que a frase expressa pelo senhor Lula, eu sou uma ideia, seria plágio do filme V de Vingança. Não sei porque eu não vi. Com a Natalie Portman. Neste mundo, realmente, nada se cria, tudo se copia. Saudações, Denise. O que também é um plágio. Agora, Denise, dela, né? nada se cria. Olha que criamos mais bandidos no nosso país, né? Mas, enfim, foi boa observação. Dona Magda, eu tenho um grande amigo no Rio de Janeiro, a cadeira é maldita essa aqui. Olha como eu já estou baixando. Depois a Jéssica arruma pra ti. Isso é o Vitorino que deixou. Vitorino, então eu me lembrei dele, essa barriga aqui. Olha ele deixa, sabe? Aqui. Aliás, para quem não sabe, quem não ouviu ontem, que está nos acompanhando, o Vitorino está em férias. Vai passar um bom tempo em férias. Todo trabalhador. Diz que ele vai pro Butão. Vai pro Butão? Vai pro Butão. Não, e tu acho que vai pro chão. Eu vou puxar pra cá a conversa enquanto alguém arruma a tua cadeira aí, porque daqui a pouco tu vai estar mas eu não posso perder o liame desse assunto. Qual é? A verdade é o seguinte, parece que eu estou vivendo num outro mundo. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro chamado Carlos Mink. O Carlos Mink foi secretário de Estado, é deputado no Rio, foi ministro de Estado, etc. e tal. Aí ele começou a fazer uma peroração lá, vamos fazer um discurso dele, que é um discurso político, ano de reeleição, a respeito do assassinato da moça, da vereadora e mais do motorista que estava com ela. Aí alguém postou no perfil do senhor chamado Nélio Peçanha, fora judeu de Araque. Ele é judeu. Fora, sabe que eu não entendo como é que alguém pode postar isso na época em que nós estamos vivendo. Ele vai processar, evidentemente, o Mink não tem problema nenhum. O Mink é uma figuraça, é uma pessoa agradabilíssima, um homem culto, um homem inteligente, uma figura, eu conheço demais, é o Mink. Então eu quis fazer essa referência, porque nós não estamos mais vivendo numa época em que esse tipo de agressão é permitida. Né? Ninguém pode aceitar isso. É verdade. Peraí, diz o nosso telespectador Luciano Fontes, estes babacas destes governadores estão achando que o Lula ladrão está num spa? Estão ficando loucos? Não respeitam uma decisão judicial? Acho que tu já respondesse em todas as tuas colocações aqui. Aqui no WhatsApp, Carla, mas essas pessoas a favor de Lula dizem que nós temos discurso de ódio. Diz a Ana de Porto Alegre. Já o Dilon Camilo, que é PT e nosso telespectador, diz boa noite, Carla. Lula condenado e preso sem provas, somente por intuição, e vocês da direita privilegiada, eleitores de Aécio Neves, querem que ele fique calado com esses absurdos? É a opinião do nosso telespectador. Boa noite, amigos. Um candidato que pode crescer muito é o Álvaro Dias e ele luta contra o foro privilegiado. O que vocês pensam a respeito? Observação, não escolhi candidato ainda. Pergunta e manda abraços ainda o Henrique de Sapiranga. Parabéns à bancada pela excelente programação, pessoas inteligentes, bem informadas, pessoas assim que o Brasil precisa. Não perdemos um programa. Forte abraço a todos. Edmilson Rondon e família de Pelotas. Beijo para a família toda e para Pelotas. Nós temos uma audiência maravilhosa. Ayrton. Marlene, nós estávamos aqui no curso da semana discutindo o perfil do presidente que nós imaginamos, porque reconhecemos todos aqui que não surgiu ainda uma figura que nos empolgue. Todos não. O Chicão já desculpe, tem o seu cometi sem delicadeza. O eleitor que não tem
um candidato pronto, ele não tem personalidade para votar. Ele está na Maria, vai com as outras, vamos ver qual é o melhor até a última hora. Por isso que o Brasil dá sim. Tem que ter um candidato já na tua cabeça. Já está todos aí montados. Não vai surgir novidades. É o que está aí. O cara não tem, então... Eu peço a palavra de volta para terminar, até para situar o Mário na nossa discussão aqui. Falávamos então, o Chicão tem o seu voto aberto, mas a nossa dificuldade, porque às vezes, como aconteceu com a Jéssica, que declarou um voto e depois as coligações que esse candidato dela se sinaliza não fecham com o objetivo dela, né? Mas, na verdade, eu estou incluindo entre os meus candidatos uma pessoa que tenha o bom senso de tentar a pacificação do país, que vá pelo lado da convergência e não da divergência. Eu estava vendo hoje a questão do delegado que se posicionou também querendo a prisão do Temer, do Alckmin, do Aécio. Todo mundo está botando fogo num balde cheio de gasolina ali. Então, na verdade, nós estamos precisando, lógico, de um gerenciador deste grande modelo econômico, mas estamos precisando também de um estadista, alguém que devolvesse a credibilidade ao STF. Para mim, como jurista, Mário, 35 anos de advocacia, ver hoje o nosso Supremo e o nosso STJ sendo tratado da forma que é tratado, é como se nada tivesse valido a pena. Tu desaprende. E às vezes, viu, Magda, até temos recebido elogios de estudantes de direito, elogiando os nossos debates jurídicos aqui, é muito bacana, mas eu me coloco no lugar deles. Aí quando eles veem assim, qual é a autoridade máxima? É o Supremo. Aí ele vê o que está acontecendo. É muito difícil para nós, né? Então eu coloco agora entre mais um requisito, Chicão, para o meu candidato, que ele seja um estadista, que ele esteja acima dessas questões menores da planície. Todos em Porto Alegre ontem. Né? Foi exatamente isso que eu disse. Mas qual é esse nome? Qual é esse nome que tem essa característica, que seja uma pessoa equilibrada? Eu vou trazer mais uma vez a Marina Silva, não porque eu voto na Marina Silva, mas porque eu escutei a Marina hoje e também foi perguntada sobre Bolsonaro, sobre Lula, enfim, sobre as candidaturas, e ela disse: o Brasil precisa de equilíbrio. O Brasil, eu acho que daí vai exatamente ao encontro do que tu estás dizendo, Ayrton. O Brasil precisa de equilíbrio. No momento que nós temos nos polos, de um lado ou de outro, pessoas que incitam ainda mais ódio, tanto para um lugar quanto o outro, isso daí vai explodir. Então, assim, eu acho, e esse também é um requisito que está no meu voto. Não estou abrindo voto para Marina Silva, não é isso, porque daí as pessoas já vão me odiar, vão dizer que isso, estou fazendo campanha. Não estou fazendo campanha, só estou dizendo que o meu candidato vai ter que ter equilíbrio. Não sei quem é o meu candidato ainda, realmente não decidi. Acho que a gente precisa escutar, acho que a gente precisa pesquisar. Vamos ver quais são as propostas, depois para poder cobrar também. Então, o Partido Novo, tem muita gente que perguntou, e eu falei ontem na reprise sobre o candidato do Partido Novo. É um partido novo, daqui a pouco, que tem as suas ideias, é um partido diferente, quem sabe também é uma sugestão. Álvaro Dias, como perguntou o nosso telespectador, o Marne conhece bastante o Álvaro Dias, não é, Marne? Conheço bem. O Álvaro Dias... é um bom nome? Olha, o Álvaro Dias, eu conheci ele enquanto radialista, né? Ele trabalhava na Rádio Atalaia de Londrina, ele era locutor e radioator. Parece o Vitorino, quando baixa o espírito do Vitorino. A maioria não pegou o radioator. Se quiser traduzir a linguagem. Ele sabe. O teleator e o radioator. Então, o nome já disse. O teatro cego, né? Era chamado de teatro cego. Eu não acompanhei, mas já ouvi muito falar. É o teatro cego, né? Então, ele fazia radioteatro lá na Rádio Atalaia de Londrina e, inclusive, à época, as novelas eram retransmitidas aqui em Porto Alegre pela antiga Rádio Itaí. A voz dele já era conhecida naquela época, claro que ele não era o político. Depois ele se candidata a deputado estadual, depois foi deputado federal, e se candidata, naquela época que o MDB cresce muito no Brasil, que o Quércia se elege governador em São Paulo, que... Década de 80, 1988, por ali, né? O Moreira Franco se elege governador no Rio e o Álvaro Dias, que era do partido, então, se elege governador do estado do Paraná. Eu conversei muitas vezes com o Álvaro, é uma figura fantástica, um homem calmo, um homem culto, mas não sei se tem o carisma pessoal para agregar milhões de pessoas em torno do seu nome. Esse é o grande problema, né? Porque o cidadão, né? Infelizmente, as pessoas querem alguém que seja quase que histriônico, não é verdade? Histriônico, né?
chegou a faltar o ar. Baixou o Vitorino aqui, aquela coisa toda. Então, eu quero dizer para vocês, está aqui, a cadeira, está aqui. Ainda bem que eu não sentei no lugar dele. A barriga do Vitorino, está aqui a barriga do Vitorino. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Chicão já consagrou o seu voto. É um lugar de ideologia. Essa que é a diferença. Por isso que eu digo aqui, e vou jogar um relógio raríssimo, só tem 250 no mundo, que eu botei em homenagem a você hoje, é um alemão Stautmeister, desce 1.000 metros, com válvula de gás hélio. A Alemanha é o segundo ou terceiro polo relojoeiro do planeta. Vou dizer aqui, e jogo esse relógio aqui. O que falta no nosso eleitorado é o mimimi demais. Aí eu quero candidato assim, tu não pode querer nada, tu mora no Brasil, isso aqui é um país nada a ver, tem índio ainda no Brasil matando gente a flechada. O melhor cara é o Bolsonaro, se não é Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva ganha na cadeia. Ganha na cadeia, se ele conseguir. Ou elege quem ganha na cadeia. Sabe por quê? Porque o voto vai ser ideológico agora. É ideologia. Tu é da direita, tu é da esquerda. Da direita vão para Bolsonaro, a esquerda vai para Lula. Não tem meio. Quem vai ficar no meio vai quebrar a cara. O Brasil está cheio. O Brasil não aguenta mais o eleitor. O Brasil devia dispensar os eleitores daqui. Eu preciso, contrário senso, só Jéssica, para completar, contrário senso, dizer da tranquilidade do Chicão em fazer o voto dele, porque pela exposição que o candidato tem, dificilmente ele fará uma coligação que se prostitua aos seus conceitos. Ele é muito determinado, como ele tem as suas convicções já exacerbadas. Exatamente. Ele dificilmente vai fazer uma coligação que te constranja. É por isso que eu digo que talvez tu tenha essa facilidade de já anunciar teu voto, né? Sim. Mas olha só, ontem no Fórum da Liberdade, alguns candidatos a presidente, pré-candidatos, participaram de um debate, expuseram as suas ideias. 6 candidatos vieram. O Bolsonaro, ele foi convidado, mas ele simplesmente não quis aceitar o convite. Será que em todos os debates, em todos esses eventos, ele vai se negar? Não sei. Por isso que eu acho cedo ainda. É cedo. Ele não vai queimar cartucho com 500. Tem gente que entra só quando tu estiver na fila, sabe? Quando tá resolvido, porque tu corre um risco muito grande. Entre outras coisas, ele deve estar trabalhando por outras, não sei também, porque ele não aceitou. Jéssica, eu interpretando dele como se a assessoria dele fosse, na verdade, ele está um pouco à frente dos outros. E, na verdade, o cartaz seria em cima dele. Eu acho que ele teria pouco, lógico que toda divulgação para ele é importante, mas esses eventos tão múltiplos... Até o fato de não ter participado. Somaram 15 candidatos, pulverizaria muito, daria muita visibilidade para nanicos, como se chama, então ele já está num estágio acima. Eu acho que foi essa a interpretação. É nesse tipo de evento, nos debates, é que eles têm a oportunidade de mostrar as ideias deles, né? Nesses vídeos, nessas entrevistas, é tudo muito vago. Agora, quando eles estão frente a frente, aí é que eu acho interessante. Seria um bom momento para o Bolsonaro. Fazer uma conversa com esse número de pessoas, e aí eu vou te falar da minha experiência profissional, que não consegue fazer nada. Porque cada um deles responde uma pergunta, eles não se comunicam. A réplica. Sabe? Não existe. Tem que ser só no debate. Então. E, Jéssica... Porque é só no debate que tu consegue fazer. Entendeu? Tu és muito jovem, tu não sei se tu pegasses o Collor, quando ele inovou em não participando de debate. Ele estava com uma posição consolidada de voto, uma presidência garantida como acabou se efetivando, e o debate só beneficiaria quem tentava tirar dele ou desconstruir a figura dele. E ele não participou do debate. Então, mal comparando, me parece que quem já largou na frente nesses debates menores não tem vantagem em participar. Já que tu falaste de novo no Fórum da Liberdade, teve uma coisa que aconteceu no Fórum da Liberdade. O parlamentar, o ex-juiz e parlamentar do Mãos Limpas, na Itália, estava participando hoje desse encontro. É o italiano Antonio Di Pietro, e ele fez um elogio rasgado para o Sérgio Moro, né? Pelas coisas que ele fez, enfim. E conversaram muito os dois. Eles se falam. O Moro esteve na Itália agora não faz muito tempo. Enfim. Fala inglês com uma fluência fantástica. Tem que ser, né? Uma pessoa ambos, né? Ambos. O Moro impressiona pela sua fluência do inglês. Exatamente. Olha aqui, ó. Magda, pergunta se a Jéssica viu o que Ciro Gomes fez com o Mamãe Falei. Um coronel como Ciro Gomes, muito ruim. Estamos perdidos em termos eleitorais. Eu não vi. Eu vi. Mas contaram
contaram, é um absurdo, né? Ele deu um tapa, ele colocou a mão assim, ó. Mas é... Não, ele não colocou, esse é outro incendiário. É outro incendiário desinquilibrado. Isso mostra que ele é uma pessoa desequilibrada, absolutamente. Mesmo. Eu não vou mais falar do Ciro Gomes, senão vão falar que eu estou defendendo ele. Não, mas eu quero te dizer que isso foi daqui. Eu vou votar sim, claro, mas eu não vou mais defendê-lo. As pessoas vão te perseguir até o final. Isso é normal. Olha aqui, ó, e as pessoas agora estão me perseguindo. Não estão me perseguindo, todas muito queridas aqui, dizendo, Carla não acredita na Marina, a Marina é ex-PT, o marido dela trabalha com o PT, olha que tem aqui de WhatsApp. Gente, não se preocupem, não é a minha candidata, Marina Silva. Deixa eu responder, então, uma pergunta que me foi feita pelo seu João Francisco de Oliveira. Ainda continuas, por ser teu amigo, dizendo que o afatato seridor... Dizendo que... Ficou letra demais, assim. Dizendo que afatato é idôneo? Não, seu João Francisco, eu não continuo. Até porque o afatato não é meu amigo e o meu amigo, acho que o senhor se equivocou. O senhor foi ligeiro demais querendo me sacanear. Se chama José Alfredo Amarante. Ok? Tá Magda, desculpe, mas como se foi citado o nome de uma pessoa pública aqui, a quem eu conheço, eu preciso esclarecer porque poderia ser cobrado pelo meu silêncio. Na verdade, o Internacional fez um inquérito dentro do seu conselho administrativo, criou uma comissão, essa comissão fez uma conclusão e remeteu ao Ministério Público. Dali ainda não houve ajuizamento nenhum, embora haja especulação como informação jornalística de que as pessoas ali citadas, entre eles esse ex-vice-presidente do Internacional, poderia estar comprometido, mas não podemos deixar transitar isso, porque não há ainda nem a denúncia do Ministério Público, não há nem o recebimento da denúncia por um juiz, então essa pessoa ela não é. Então a gente tem que ter o cuidado aqui quando a gente fala sobre a moral das pessoas. Tem mais uma coisa. E não tenho procuração para defendê-lo. É que como eu conheço e sou do mundo do futebol, eu procuro ter esse cuidado. E tem uma outra coisa, foi bom tu teres falado isso, que eu esqueci de dizer uma coisa para o seu João Francisco. O José Alfredo Amarante, que é o meu amigo, foi quem presidiu essa comissão que levantou toda essa podridão ou não que existe no Internacional. Agora, dona Magda, eu tive hoje a chance de ver um grande jogo de futebol. Pois tem gente querendo que o Chicão comente. Entre eles, o Maurício Silva Bruno. O Chicão vai comentar com esse futebol. Fala. Impressionante o que um treinador pode fazer num time. O Roma ganha do Barcelona, mas ganhou bem. No final, o Barcelona se viu encurralado e queria fazer um golzinho para desclassificar o time do Roma. Mas realmente o Roma joga muito, Chicão. Eu torci pelo Roma. Eu não torci para ninguém porque eu não gosto de nenhum dos dois. Só acho o seguinte, o Roma ganhou na sorte. O Roma joga 10 vezes contra o Barcelona, ele ganha uma e perde 9. Ele ganhou por quê? Fez um gol, deixou o time do Barcelona um pouco apavorado, em seguida vem um pênalti, que o jogador fez um pênalti infantil no atleta do Roma, 2-0, aí o estádio se inflamou porque o 3-0 desclassificava, aconteceu e Messi foi e não entrava a bola. Ele ganhou no imponderável. E como nós vivemos num mundo onde quando o pequeno ganha do grande, ele é heróico, todo mundo brado. Eu gosto que o grande ganha do pequeno. Porque o grande é grande porque ele ficou grande. O pequeno é pequeno porque o Miseuí se tornou pequeno. Eu nunca vou torcer para o pequeno. Mas para mim foi bom porque o meu time é o Real Madrid. Os caminhos são abertos. Você considera o Roma um time pequeno? Considero, comparado com o Barcelona, não tem. Um jogador do Barcelona vale todo o plantel do Barcelona. Para te dar uma ideia, Mário, o Roma é saco de pancada na Itália, perdeu para a Fiorentina esse último final de semana, não disputa mais o título italiano, ganhou do Barcelona num acaso, que nem o Internacional ganhou uma vez num acaso, então fala até hoje. Então dá Real Madrid? Tudo para dar Real Madrid, sabe por quê? Real Madrid passa pela Juventus amanhã, Bayern passa pelo Sevilha. Os dois grandes são Bayern e Real Madrid. O City, que era o terceiro grande, já naufragou hoje com o Liverpool, e a zebra o Roma. O Real Madrid, ele é protegido pelos deuses, porque ele é o time mais bonito, mais rico, mais fashion, é o mais tudo. Ele vai pegar o ruim,
da história, que vai ser o Roma. E vai direto para a final. Na final ele não perde, já ganhou a Champions League na minha cabeça. O nosso Pato Moura ele falou imponderável. Ele falou imponderável. Pode acontecer, hein? O Roma ganhar essa Copa, hein? Eu queria segurar o Pato Moura, o romanista mais famoso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, torcedor do Roma. Ele pode me mandar que eu transmita o direito de defesa do nosso Pato Moura, da nossa Rádio Grenal aqui. Olha aqui, ó. Pode falar. Pode trocar de assunto do futebol para moda. Acho que sim. Querem falar mais de futebol, não? Ele disse que o Pato Moura não entende nada de futebol. Eu falo isso toda hora. O Roma ganhou e foi. Tá. Além de muito mais do que moda, é história de vida. Eu quero contar para vocês a história de uma grande amiga minha que eu encontrei nesse final de semana. Ela é mãe do Antônio. O Antônio, ela teve um probleminha no parto. O Antônio, ele nasceu com algumas limitações. Hoje o Antônio já está perto dos 7, 8 anos, enfim, e eles são pais muito dedicados para o Antônio desde bebezinho. E ela está sempre na luta, sempre na luta. Nessa luta de ficar na fisioterapia, isso e aquilo, acabou largando o trabalho dela, porque ele precisava de muita atenção. Ela começou a fazer curso de costura, que ela sempre gostou de costurar, mas nunca tinha feito. Ela começou a fazer alguns cursos também para se distrair, porque nesses momentos a gente também precisa se distrair. E aí ela encontrou um curso muito legal de crochê para fazer bolsas. E ela descobriu que ela é uma artista. Que legal. Então, a cada momento que ela fica na fisioterapia esperando o Antônio, que isso são várias horas da semana dela, ela leva as coisas e faz e produz bolsas. E ela me deu uma bolsa de presente que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei também no @CarlaKrieger e lá tem o Instagram dela, que é Bel Bolsas Artesanais, de Bellini, né? Que é Viviane Bellini. Ela me deu a bolsa e olha se eu não tenho razão, se ela realmente não é uma artista, a qual eu admiro por ser mãe do Antônio e por buscar um propósito na vida dela e fazer todas essas bolsas maravilhosas e todas elas são exatamente para comprar coisas para o Antônio. A última coisa que ela comprou para o Antônio foi uma cadeira que ele precisa e ela comprou exatamente com todo o lucro que ela teve das bolsas que ela começou a fazer o ano passado. Olha aqui, ó. E belíssimo o acabamento dela, os detalhes aqui, gente, eu fiquei impressionada com a Viviane. Artesanato puro. Artesanato até mostrar, puro. Ela faz tudo. Olha só os detalhes da bolsa, olha aqui, ó. Ela é super charmosa e criativa, e ela é muito criativa. E quando estava em cima da mesa, eu achei que isso aqui era uma alça. Não, é um detalhe. É um detalhe. Coisa mais linda. Ó. Olha só. Nossa, linda mesmo. Imagina o Vitorino usando essa bolsa. Bom, pelo Instagram... Pelo Instagram as pessoas conseguem olhar. Vivi, obrigada. Eu amei. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Falando em Vitorino, então, quero comunicar para as ciúmes das telespectadoras que estarei logo mais com ele no aniversário do nosso querido amigo Rui Vilar, que faz 80 anos, está fazendo uma grande festa e, além de nosso amigo, vai ter o prazer de nos ouvir tocando um violãozinho, uma guitarra lá, estamos chegando já, grande festa, violino, está lá com toda a aparelhame e vamos tentar abrilhantar aquela festa. E o amigo do Chicão, o Ricardo Mac, está de aniversário hoje, fazendo 48 anos. Vai pra festa, Chicão? Não convidou? É meu amigo, mas ele não está fazendo festa. A festa que ele faz é com uma mulher todo dia, com a namorada dele. O cara boa pinta, que nem eu, é raro fazer festa. Sabe? Bom ator, né? Por quê? Porque a vida já é uma festa, entende? É verdade, é verdade. Você se considera um bom ator, uma personalidade? Não, me considero um cara estiloso, inteligente. Excêntrico o senhor não é excêntrico, não. O senhor é meio muito inteligente, só isso, e modesto. Não, o bom ator... Porque poderia ser muito mais. Se eu morasse em São Paulo, seria o Amaury Júnior lá. Como eu moro nessa terrinha aqui, eu não sou. Mas isso eu já falei pro senhor, mal da terrinha, porque onde eu já falei pro senhor. Eu não entendo por que tu ainda mora aqui, Chico. Que é vantagem para mim, porque eu moro bem, tenho várias regalias na minha vida aqui, posso me acordar todo dia às 11 horas, sabe? Almoçar num restaurante 5 estrelas, então tudo bem. E que horas vai dormir, Chico? Sempre 3, 4 da manhã. Por isso que ele acorda às 11. Não tem como. Eu vou dormir às 11. Chicão é da noite, sentido. Sempre foi. Mas a pessoa vir para esse mundo para dormir às 11, se acordar às 7... Imagina se todo mundo começasse a trabalhar às 11. Ué, mas na Espanha não faz a sesta? Faz. E aí, fico 2 horas dormindo. Cerrado, em Barcelona, Cerrado. Que é a tua segunda cidade. Mas olha aqui, ó, mas no Japão os estudos mostraram que todas as pessoas têm que dormir uns 15 minutos. Aquela pestaninha dos 15 minutos, eles são muito mais produtivos. Mas isso não trabalhar às 11 da manhã. Falando em japonês, o japonês hoje ganhou o Guinness
com 112 anos se tornou o homem mais velho do mundo. Mas essa não é a melhor notícia. A melhor notícia é o que serviram para comemorar o seu prato preferido, uma torta de morango. Então eu acho que eu vou comer torta de morango para ver se eu vou durar 112 anos. O recorde mundial são 122 anos. E ele está subindo agora a primeiro lugar porque faleceu quem tinha 113 anos, um japonês. Então, japonesa, essa é a notícia para quem gosta de torta de morango. Olha, eu não vi ontem esse e-mail aqui, ó, mas eu vou ler hoje. Mas eu não li, dona Lídice, porque eu não vi ontem, agora que eu vi. Quando escrevi meu último e-mail de hoje, dia 9 de abril, não foi com esta entoação que você deu ao fazer a leitura. Você falou que a água que o presidente Lula tomava poderia ser a mesma que os padres que realizavam as cerimônias tomavam. Eu lhe confesso que eu não me lembro de ter dito isso. Até porque eu devo ter dito que o padre não podia tomar. Era uma água, mas a senhora, eu vou lhe respeitar. Muito bem, pura maldade. E antes deste e-mail, tinha postado mais 2 que não foram lidos. Falando sobre a raiva incontida da senhora Carla e do senhor Vitorino. Sobrou para mim. Claro. Para repórteres imparciais, como se julgam, não agiram de forma correta. Obrigada, Lídice. Lídice, assisto nos 2 horários, sempre que possível. Por isso sei que este e-mail não será visto hoje, mas quem sabe amanhã. Hoje é amanhã, dona Lídice. Viu como eu li? Muito bom. Lídice, para começar, eu me considero uma comunicadora e uma comentarista. Sendo assim, eu tenho que expressar minha opinião. É para isso que eu estou aqui. Não simplesmente para narrar os fatos, mas para analisar os fatos. Eu não tenho raiva, não tenho nada contra Lula, contra ninguém. Eu estou aplaudindo o judiciário pelo trabalho que foi feito. E estou aplaudindo também que, nesse momento, o Brasil parece que está dando uma guinada. Pena que algumas pessoas não conseguem enxergar. E o meu aplauso também não é seletivo. Pode ter certeza que na semana que vem, quando o Supremo acolher a denúncia, porque eu creio que vai acolher a denúncia, porque ficou com a primeira turma e eu já comemorei isso, contra Aécio Neves. Por quê? Porque as provas são robustas contra ele. Então, tem gravações, tem as manifestações da Procuradora-Geral da República, nos seus argumentos são bem enfáticos. Então, quando Aécio Neves for preso, quando o Eduardo Cunha foi preso, todas essas prisões que talvez sejam uma luz no final do túnel para tentar diminuir, porque acabar eu não tenho esperança com a corrupção aqui no Brasil, eu sempre vou aplaudir. O que eu acho é que o Lula e todas as pessoas que apoiam o ex-presidente, o que eles fazem? Eles desdenham das decisões judiciais. E assim não se tem uma democracia. Assim não se vive uma democracia. Vê se aconteceu com o Eduardo Cunha, não aconteceu. Vê se aconteceu com o Sérgio Cabral, não aconteceu. Então, assim, tem decisão judicial, cumpra-se. É exatamente isso. E outra coisa, quem falou que naquela garrafinha de água seria aquela água que passarinho não bebe, foi a senhora Gleisi Hoffmann, que cheirou cachaça isso aqui, tentou tirar a garrafinha dele. Foi a senhora Gleisi, a presidente do partido, foi isso aí. Apenas foi reproduzido isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E se via pelo caminhar dele, pelo jeito de falar, quando ele, enraivecido, começou a agredir uma série de pessoas, agredir o judiciário. Agora, só o judiciário no Brasil, como o que nós temos hoje, para aguentar tudo aquilo que foi dito contra a instituição. A instituição é sagrada. É a mesma coisa atacar a brigada militar. Você não pode atacar a brigada militar. Você pode atacar um brigadiano, um policial que tem uma má conduta. A instituição brigada militar é sagrada. O judiciário é sagrado. O juiz está acima. O juiz, e aqui temos advogados na mesa, pode me corrigir se eu estiver errado. O juiz é uma pessoa que está acima, ele ocupa uma posição profissional acima das outras pessoas. Por isso é que ele julga, por isso que ele dá a sentença, ele estuda os autos do processo e faz isso. Então, agredir dessa forma, é esse o grande problema. Esse radicalismo que nós temos, tanto de esquerda, mais de esquerda do que de direita. Aliás, o Chicão tem razão, não tem direita no Brasil, nada. Não deveria ter mais. Boa noite, Magda. Aqui em Osório, não consegui laçar o boi ainda para o churrasco, kkk, mas hoje faço 38 anos, parabéns para mim. Abraços a todos, Manuel Azevedo. Seu Manuel,
parabéns, feliz aniversário, porque desses seus 38 anos, pelo menos 3 o senhor está conosco. O senhor, desde o início, nos assiste e participa do programa. Eu sou talvez o anti-Lula mais número 1 do Estado, só que o Lula tem uma coisa que ninguém falou, porque ninguém teve coragem de falar. E eu vou falar isso, sei que ninguém gosta de ver essas coisas. O Lula, no seu âmbito de político, ele teve um perfil de dignidade. Pensa que ele roubou tudo. Ele foi preso pelos militares, aceitou a prisão, não fugiu, foi solto pelos militares, levou na boa, depois foi preso de novo, agora foi preso de novo, novamente. Isso aí, Leonel de Moura Brizola e João Goulart não tiveram. Não teve também esses candidatinhos do PSDB que ia impor para nós, que nem Alckmin, José Serra, foram tudo para o Chile, tomar vinho, contitor, junto com o Fernando Henrique Cardoso. O Lula, pelo menos, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter sido tudo, mas coragem ele tem. Se entregar, ele se entregou. Não tinha esse time do PSDB, não, ele poderia ir para o Uruguai. O Uruguai ofereceu um exílio, entre aspas, para ele. Vários países, como a Jéssica falou, é verdade isso. Sabe, ele com a fortuna dele podia ir para Cancún, para Cuba, e ficar em Varadeiro, que eu tive lá, um dos lugares mais lindos do mundo, no Caribe, e ficar fumando charuto cubano, hondurenho, tomando cachaça. Não, ele enfrentou as augúrias da cadeia. Tudo bem que ele fez um discurso, vendeu o cara, aquilo faz parte do lance político. E o José Serra, e o Alckmin, e FHC foram tudo pro Chile, e Leonel de Moura, aquele desdobrezinho, nada a ver, e o João Goulart, que foi um péssimo líder, esses caras não tiveram dignidade. Lula teve. Ele não teve oportunidade de ir embora. Não teve oportunidade. Sabe qual é o problema? Teve oportunidade. Sabe qual é o problema? Ele não consegue ficar longe do poder. Essa é a minha avaliação. Ele é obcecado por isso. E outra, ele nunca imaginou, apesar de preso, que ele teria que cumprir tudo isso que está cumprindo. Tanto é que os deputados estavam lá na porta para receber os governadores, deputados e tudo mais. E outra, ele sabia, mas ele conta com o STF para sair de lá, Chicão. Ele tem certeza que ele vai conseguir. Todo mundo não, porque ele sabe muito bem com quem ele botou lá e quem está devendo favor. O Fernandinho Beiramar, no íntimo dele, acha que amanhã vai ser da cadeia. O preso, ele pensa em ser da cadeia, mas eu acho que ele enfrentou a realidade de ser preso. Os outros não enfrentaram. Ele não ia perder a oportunidade de se vitimizar mais uma vez. O fato dele ter se entregado, muitas pessoas começaram a vangloriar ele e achar que ele merece ser presidente ainda, pior. Olha aqui, a Sérgio Severo diz assim, o estadista que tínhamos chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Mas esse, vocês colocaram na cadeia, porque alguém ofereceu um presente para ele. Eu queria esse presente, seu Sérgio. Boa sorte com vossos ladrões e idiotas. Sérgio Severo, é verdade. Restou um monte de ladrão e de idiota que nós temos que botar na cadeia também, o senhor tem razão. Fora todos os outros presentes contidos nos outros 6 processos. Agora, tu sabe, cara, que todo mundo fala mal do Lula. Eu sou um deles que fala mal do Lula. Mas ninguém falou mal de um passado bem recente da nossa história, porque 20 anos na história daqui a 1000 anos é nada. O Che Guevara foi condecorado no Piratini pelo Brizola, veja só, o maior bandido da América do Sul. E você fala de Leonel de Moura Brizola, é um herói. Então o Lula é mais herói pra mim que o Brizola. Porque o Lula é um Brizola que deu certo. Não, tu tá passando mal. Não, na bancada, não tem alguma coisa que tá acontecendo. É que eu sou um professor de história, eu falo a realidade. Eu não sou levado... É teu herói, então. Não, mais que Brizola é. É um bandido, é teu herói. Brizola é o pior de todos. Brizola nunca trabalhou e queria ser presidente da República. Boa noite, querida bancada. Nunca trabalhou. Feliz. Nunca trabalhou, não pagava nem passagem de avião, tinha rolo com a Varig. Ô, Chicão, não diz é que tu gosta dele. Eu gosto porque ele se preocupava com a educação nesse país. Foi o único que se preocupou. Usou uma bandeira da educação. É muito fácil ela sacar contra o Brizola. Falar todos esses impropérios contra o Brizola. O Brizola foi um grande governador. Teve medo dos militares. Mas quem é que não tem medo de baioneta? Mas o Lula não teve. O Lula enfrentou os militares com o sindicato da luta. Na década de 80, o Lula enfrentou os militares. O Lula enfrentou e foi preso. Você não pode dizer isso nele. Tu pode dizer que ele é corrupto. Medroso ele não é. Vamos, Mário, continua com uma medroso, o que ele vai fazer? O Lula tinha que se entregar, o Lula cumpriu a obrigação. E por que o Jango não se entregou?
O Jango não se entregou. Mas o Foi Jango... para a fazenda dele no Uruguai e ficou O Jango nunca quis ser presidente desse país. Ele fez uma pergunta, deixa ele assumiu a presidência porque o Brizola, naquele dia lá, disse: nós temos que assumir, etc. Porque o lance do Brizola era um dia ser presidente da República, ele quase foi. Ele quase foi presidente da República. Quando ele defenestrou o Estado de São Paulo, ele perdeu a eleição porque eu estava junto com o senhor Leonel de Moura Brizola. A MPM Propaganda, que foi a maior agência de propaganda nesse país, era aqui o Mafuz, Petrônio e Macedo, que eram os 3 grandes profissionais da propaganda, iam fazer toda a campanha dele para a presidência da República. Ele tinha grande chance, tanto é que se ele vai para o segundo turno com o Collor de Mello, ele não perderia a eleição para o Collor de Mello. Não perderia. Boa noite, querida bancada. Feliz com a volta do Marne e aprovação total ao novo participante Ayrton Ruschel. O que preciso saber é se os senadores e deputados federais do PT que estão pelas ruas agitando em defesa do presidiário de Curitiba vão continuar recebendo salários nesse período que não estão trabalhando, só bagunçando. Que país é esse onde pessoas com altíssimos salários vão bagunçar nas ruas e recebem para isso? Abraços, Ricardo Leonardo. Pior é que eu acho que é isso mesmo. Magda. Sim, fala. Recebi mensagem aqui do Edemilson Nobre. Boa noite, sou Edemilson de Guaíba. Não sou petista, mas se o Lula não fosse condenado, meu voto era dele. Mas discordo de tudo que ele está fazendo. Foi condenado e tem que cumprir pena. Não importa quem seja. E com essa condenação perdeu o meu voto. Aí ele, para descontrair, ele manda uma piadinha. Lula perdeu o momento de se entregar e dizer a frase: perdoai, eles não sabem. Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Ele se acha, né? Olha aqui, ó, a Denise Goulart diz: penso que entendo a posição do Chicão ao argumentar nessa altura do campeonato com relação ao processo eleitoral. Pois deste ano, os eleitores já deveriam sim ter um candidato definido, pois o candidato não poderia ser escolhido na última hora, ou mesmo no transcorrer da campanha eleitoral, e sim através da avaliação contínua e observando a trajetória política dos candidatos. Porém, em nosso país, tal fato é meio difícil devido à transitoriedade, ou porque muitos esperam um Messias, ou, como disse o Marne, uma estrela. Olha, me perdoe a diatribe. Não, chegando aqui, Chicão, avisem o senhor Chicão que o Lula era delator quando na prisão militar na época da ditadura. Não é nenhum nem dois que está falando aqui. Tem de tudo agora. Tem de tudo. O Bolsonaro dava em criancinha também. Gilberto de Sapucaia diz assim, ó: concordo com o Chicão, Bolsonaro 2018. E o nosso telespectador perguntou sobre o Magno Malta. O que tem? Se ele é um bom nome ou se ele... Não, ele é candidato ao Senado. Ao Senado. E ele foi convidado pelo Bolsonaro para ser o vice da chapa dele. Ele não aceitou porque ele prefere ser, lá pelo Espírito Santo, candidato à reeleição para o Senado. E com o PR, o Bolsonaro vai ficar com 1 minuto e 35, 1 minuto e 40 na televisão. É isso que o Bolsonaro quer. Pegar o PR, o partido do Magno Malta, colocar um vice dele, para que ele possa ter sustentação e possa aparecer na televisão. Tem gente que não vai aparecer absolutamente nada. Eu acho que essa eleição não vai ser decidida na televisão, vai ser decidida na internet. Respondendo mais uma vez para essa moça que mandou um e-mail muito educado, o que é legal, mas na verdade esse é um argumento forte. Daqui a pouco os partidos vão se coligar por tempo de televisão. Quer dizer, e aí eu vou ter que agora anunciar meu voto por um partido que por 1 minuto de televisão vai lá se coligar daqui a pouco com alguém que eu discordo totalmente. Então, a prudência, não que nós não já estejamos fazendo essa acurada avaliação, que nós não estejamos pensando nos candidatos que vamos votar. O anúncio, o comprometimento é quando nós já soubermos o que o candidato efetivamente se comprometeu. Porque ela dá a ideia de que a gente é acéfalo, que a gente não está pensando no candidato, que quando faltar um dia a gente vai lá, vou votar em X. Não é isso. Eu tenho opções. O que eu quero é ter mais convicção para fechar uma candidatura depois que ele é que se explicar o que ele pensa. Mas aí tu já sabe que é Bolsonaro, é Alckmin, é alguém do PT, é o Haddad, ou sei lá quem, a Marina Silva, o Ciro Gomes e esses candidatos na Nico aí, que ninguém sabe quem é. Não tem mais do que isso aí.
O Fidelix, né? É um bom candidato. Esse cara não sai. Esse cara é um CPF. Olha, ontem acho que foi a Jéssica que anunciou que o rei, Dr. Rey, não vai mais ser candidato. Imagina o Dr. Rey. Que brecha que abriu. Que brecha que abriu. Quantos votos acéfalos aí? Olha aqui, ó. Bem falado, Carla. Isso mesmo. Essas pessoas querem só colocar fogo no circo. Te defende, guria. Adoro teus comentários. Show. Rosa Maria Oliveira. Obrigada, Rosa. Não, olha essa agora. Em homenagem ao ex-presidente preso Lula, deputados federais do PT decidiram incorporar o nome do ex-presidente Lula a seu nome de guerra na Câmara. E o primeiro gaúcho deputado, Pepe Vargas, foi o que se pronunciou. O nome dele vai ser Pepe Lula Vargas? de Lula Vargas. De Lula Vargas. E assim como ele, tem vários. E nós pagando uma fortuna para eles trabalharem, para eles ficarem fazendo gracinha. Isso é fazer gracinha, né? Isso é palhaçada, né? né? Com a nossa todo respeito, se é que eu posso dizer que é palhaçada, e outra coisa, respeito. Dona Magda, sabia que uma coisa muito importante, e ainda pode acontecer, o Michel Temer tentar a reeleição. Sim, mas isso não está descartado. E com chance de ir para o segundo turno. Se melhorar a economia brasileira até outubro, não vai. Não vai conseguir. Eu vou te dizer, eu acho que não. Olha aqui, ó, boa noite, Magda. Sobre a dúvida em relação aos candidatos, propõe uma reflexão. Qual dos candidatos vai acabar com o MST como braço armado do PT? Qual dos candidatos vai restabelecer respeito nas escolas públicas? Qual dos candidatos vai pegar pesado com a bandidagem? Qual dos candidatos vai nos dar o direito de nos defender de não sermos mortos como cordeiros? Quem quer pacificação, quer conviver com bandidos. Chega do politicamente correto. As pessoas têm que ter atitude ou teremos mais do mesmo. Carlos eu não entendi, pera um pouquinho. É que eu falei, respeitosamente, quem quer pacificação, quer conviver com bandido, eu não quero conviver com bandido. Pelo contrário, eu quero a pacificação, pedir um estadista aqui, mas eu não quero conviver com bandido. Eu não acho que o certo seja sair dando de tiro. Eu quero arrumar as instituições, que as instituições protejam, que as pessoas prendam quando tem que prender. Exatamente, que funcione. Obrigado, esse é o termo. Esse é o termo que me socorre. Eu quero que funcione, eu não quero me dar com bandido nem nada. Eu não vou vir aqui agora passar ter um atestado aqui de que eu quero transigir com um delinquente. Não é isso, pessoal. Bonita a sua gravata, viu? Muito bom. Aliás, obrigado. Ainda não paguei, Marne. Estou investindo. É que o Ruschel, ao contrário de mim, o Ruschel, ele prega o voto mimimi. O voto mimimi é assim. Tem que ter um candidato, gestor, um cara, relações públicas, que ele vai fazer as facções se unir. Não, tem que ser o Bolsonaro ou entrega para os bandidos do país. É o salvador da pátria. Não sei, mas os bandidos não existe Salvador. Tanto o pessoal da Bolsonaro vila, eu acho hoje é o salvador dessa aldeia aí. Quer ser amigo. Eu falei o Marino, mas era o Vitorino. O Vitorino deve estar lá nos assistindo, deve estar com uma inveja. Olha, do traje do nosso Ayrton Ruschel, olha, porque ele nunca conseguiu usar um terno assim. O senhor é parente com essa gravata combinando. Ele era primo segundo do meu pai. Do meu pai, não. Um grande ator. Exatamente. Ator, a gente tem muito grandes filmes e morreu no Rio de Janeiro, numa casa de repouso, no Sindicato dos Radialistas, ou a Casa de Repouso, a Casa dos Artistas do Rio de Janeiro. Ele não pede emprestado, assim? Camisa? Não entra, né? É que ele faz extra large. Ele é muito orgulhoso. Ele faz outro estilo. Ele é roqueiro. Vocês não viram ele de camisinha mais com gola trabalhada? Já vi. Ele vende outra ideia. Por gentileza, poderia enviar o número do telefone do cabeleireiro da Magda Beatriz, que copiei errado, diz a Beth. Beth, vai lá, anota aí, ó. 3386-2115. Vou repetir. 3386-2115. Dona Magda, Senhor, eu não poderia deixar de trazer um livrinho, né? Como sempre, eu sou o homem dos livrinhos. Goethe, Schiller e Gonçalves Dias. É Goethe. O senhor Johann Wolfgang Goethe. Ele era uma das maiores figuras, um dos maiores autores, foi contemporâneo do Schiller. Esse livro é novinho, tem 60 anos. Tem considerações do professor Ruggiero, que foi um diretor de teatro, de cinema, e que produziu algumas peças e foi diretor, inclusive, de televisão.
Goethe e Schiller foram contemporâneos e escreveram longas cartas, um escrevia para o outro. E essas cartas ficaram famosas na Alemanha, livros foram publicados e essas cartas estão aí para quem gosta de ler e conhecer o pensamento do Schiller, que foi, para mim, o maior poeta alemão. E o Gonçalves Dias, o grande poeta brasileiro, absorve toda essa cultura. Imagina só absorver a cultura de Goethe e Schiller e transporta para esse livro. Esse livrinho é muito interessante, do Ruggiero Jacob, que mostra o pensamento de Schiller, o pensamento do grande Goethe e, claro, do nosso Gonçalves Dias. Olha, falando já que tu estás falando em ler alguma coisa, o nosso telespectador, que eu já perdi aqui, já ia dizer bobagem. Aqui, ó. Chicão, diz o Daniel Coelho, leia o livro Assassinato de Reputações, do Tuma Júnior. Lula era um X9 dos sindicatos. Preso especial do Romeu Tuma. Ele joga conforme as circunstâncias. Não, parece que eu sou a favor do Lula. Mas pareceu, realmente. Não, eu simplesmente disse que o Lula se entregou. E os outros não se entregaram, fugiram. Dona Magda, tem um amigo nosso, o seu Alceu. Não é o Dedeus. Não, o Colares não é o Colares. Amigo lá do nosso Gino Germani, que está dizendo que vão liberar o Lula quarta-feira, amanhã. Não vai acontecer isso aí. Pelo menos é o que a gente espera. Seu pense positivo. Eu não quero ser chato, até porque eu estreiei aqui faz uma semana. Não tem uma semana ainda, olha. Vai fazer. Mas foi muito pesado, peguei exatamente no dia que ia ser julgado o habeas corpus e a partir dali não paramos mais com assuntos pesados e é importante que a gente descontraia. Mas amanhã volta a ser um dia importante, sem né? dúvida, amanhã é o famoso julgamento das ADCTs, o ministro Marco Aurélio disse que vai levar à mesa e a questão que se discute de conseguir retirar ou não conseguir retirar é a possibilidade que tem o relator de dar uma liminar sobre o pedido, para então depois levar ao plenário. Então a discussão está em aberta, sim, amanhã será um dia extremamente tenso, não só pelo julgamento do Palocci e outros julgamentos, mas também vai se acompanhar o dia inteiro, não teremos todos descansos, para ver o encaminhamento se o ministro Marco Aurélio vai conseguir trazer o assunto à matéria. Eu estou levando fé que ele não vai. Agora, quem conseguiu liberar pelo menos os trabalhadores, né? Porque nós estamos com um problema, além do que já temos normalmente com lixo, né? Porque tem uma encrenca aí com a empresa que tem que trabalhar, que diz que está atrasado o pagamento, ou a prefeitura diz que o pagamento não está atrasado, que eles receberam, mas que não passaram para os funcionários, enfim. Mas o importante é que aí os funcionários, os trabalhadores bloquearam as saídas da empresa, essa empresa fica na zona, olha só a cidade do jeito que está, isso é um takezinho de alguma, olha lá, ó. Né? Então, os trabalhadores que estavam bloqueando as saídas da empresa, que fica na Zona Norte, né? Por problemas de falta de pagamento e benefícios, depois da ação da Brigada Militar, que teve até que usar bombas de efeito moral, os funcionários da BA Meio Ambiente liberaram a passagem dos caminhões e para fazer a coleta de lixo domiciliar. E eles estão seguindo o cronograma deles. Eles não vão limpar mais aqui ou mais ali. Vai ficar um caos a cidade de novo, além do que já está. Falando em cidade, nossa telespectadora disse que ela mora no bairro Higienópolis e 2 motoqueiros, aproveitando-se do trânsito parado, em frente ao Clube 25, fizeram um arrastão. 25 de julho. Aconteceu mesmo. Pode ser. 25 de julho? 25 de julho, o clube é 25 de julho. Não conhecia. É a Ângela Armondo, que sempre, ela disse, foi agorinha, mas foi mais cedo, né, que ela disse, enfim. Claro. Mas aí, sabe o que pode fazer? Baixa o Be-On, foi aquele aplicativo que a gente falou ontem, se tivesse comunicado, as autoridades também já poderiam saber de forma eficaz e rápida. Escuta, e o negócio nos presídios está muito complicado. Aliás, quero te dizer que no teu presídio hoje começaram a fazer instalação do bloqueador de celular. Se vai funcionar, a gente não sabe, né? Mas eles começaram hoje a fazer tudo isso, leva alguns dias para concluir e depois tem que ver como é que vai funcionar. Mas já tem mais um voto para o teu presídio. Tomara que dê certo. O problema... Sim, presídio da Não é só sobre o presídio da... Não é só o presídio já essa história? Não conheço. Ai, mas eu tenho... Nem precisa. É melhor
Melhor não. Menos Mas, um. de qualquer maneira, é um assunto que me inquieta, porque, para mim, Mari, me falta muita vontade política de solucionar. Porque não é crível que não se consiga trancar celulares dentro do presídio. Não existe isso. Quando se consegue em qualquer, mas se eu quiser deixar esse bairro daqui 2 minutos sem linha, basta desligar a antena e ninguém faz. E então é vontade política ou medo das instituições de enfrentar a bandidagem, esta sim bandidagem organizada, essa bandidagem que liga para as famílias dos policiais, né? Então, o medo ainda é o maior de enfrentar esses verdadeiros conglomerados de bandidos que existem hoje, né? Para tomar decisão, porque com simples, eu já desafiei em outras manifestações minhas, né? Que viessem me dizer a dificuldade, a impossibilidade tecnológica de bloquear celular em presídio. É verdade. Marley Barcelos, saudades dos aniversariantes. Nós temos alguns hoje, né? Primeiro aniversariante, Chuck Connors, né? Ator americano, que fez aqueles filmes, né? Uma série de filmes de pancadaria. O Homem do Rifle. Né? De pancadaria e tal, né? E ficou muito famoso à sua época, hoje já, um idoso já, claro que não faz mais esse tipo de filme. Deve estar, mano? Deve estar com quase 80, né? Quase 80. O tempo passa para todo mundo. Omar Sharif, o grande ator egípcio que fez o Dr. Zhivago, que foi um dos maiores filmes da história, dirigido por David Lean. Foi um filme fantástico que mostra a história da Revolução Russa de 1917, da Revolução Bolchevique, quando ele, enquanto médico, volta para sua casa, encontra a sua casa ocupada e cederam a ele, foi cedido um quarto para que ele ficasse com a sua esposa, que era Geraldine Chaplin. Ele é um poeta, escreve muitas poesias e vive a sua vida já dentro do regime, desse novo regime, o regime bolchevique. Esse regime comunista que foi instalado a partir de 1917 e que se revelou um verdadeiro fracasso. Mas tem um outro filme que ele fez e que me deu um branco, eu não consigo lembrar o nome do filme. Esse filme é sobre os generais alemães, um general que é um assassino e que mata somente prostitutas. E ele é um coronel do exército alemão na Segunda Guerra Mundial que quer descobrir quem é o general, o oficial, porque as calças, né, tem uma listra vermelha na calça dos generais alemães da Segunda Guerra Mundial. Esse filme é fantástico, me fugiu o nome agora, mas é um filme nota 10, ele tem uma participação fantástica neste filme. Outro aniversariante de hoje, outra aniversariante, a Tessie Calado, atriz e escritora brasileira. O Steven Seagal, ator americano. Eu já vi canastrão na minha vida, mas igual esse Steven Seagal, mas que coisa horrorosa esse cidadão, horroroso. Ele é mocinho, né? Mas mocinho, mas horroroso, péssimo ator, aqueles filmes... Foi casado com a mulher nota 1000. Pode ser casado, qual é o problema? Gugu Liberato. Parece que depois que passou pela mão dele, a guria ficou valendo 50. Gugu Liberato está completando hoje 58 anos de idade. Olha, o Gugu está quase te alcançando. O Gugu Liberato, o Chicão, o Gugu Liberato é um dos poucos apresentadores da televisão brasileira que ficou muito rico. Ele tem grandes investimentos, especialmente em Portugal. Ele é filho de português, ele tem cidadania, ele tem passaporte português. Ele tem grandes investimentos em Portugal, o Gugu Liberato. Excelente pessoa. O Ricardo Mar, que eu já falei, completando hoje 48 anos de idade. O Roberto Carlos, ex-futebolista brasileiro, completando hoje 45 anos de idade. Eu não sei se o Chicão está sabendo, eu ouvi uma informação que o Roberto Carlos teria perdido toda a sua fortuna. Parece que ele não estaria numa situação confortável economicamente falando, o Roberto Carlos, pelo menos. Mas ele segue executivo no Real Madrid, que não deve ser um salário baixo. Então ele está com dificuldades diferentes dos brasileiros, pode ter certeza. A diferença dele é em euro. O problema dele é em euro. O problema é em euro. Saber quanto vale o euro. A Lucili, atriz tcheca, né? Esses são, então, os aniversários. Lucili tcheca, nunca vi isso. E a nossa telespectadora Ângela Dieter, que colocou ali no Facebook, faltou
faltou meu parabéns, não faltou não, parabéns. E o nosso colega da Rádio Pampa, completando hoje 34 anos, o Pedro Fonseca, que trabalha comigo de manhã na rádio. O Pedrão está completando hoje, né? Tomar toda a cerveja do mundo, mas deixa eu falar. Isso? Não sei se terminasse, mas Sim, não quero te interromper. Na verdade, na semana passada, a gente trouxe aqui também o fato que de pitoresco não tinha nada, na verdade, um fato extremamente desagradável, que te pegaram um prefeito, na cidade não me toque, assediando as moças, e elas prudentemente fizeram uma gravação. O fato novo agora é o pessoal tentando pegar carona, porque isso é um caso policial, né? Na verdade é um policial, querem fazer uma CPI. Querem fazer uma CPI. Mas CPI do quê? Um assunto capitulado no Código Penal. A prova ela é visual. Colhe as testemunhas e vamos fazer o que tem que ser feito respeitosamente. Só faltava discutir agora Não. Pois é o que eu estou dizendo. De tudo o pessoal tenta tirar algum dividendo político. A matéria, se especulando fazer uma CPI sobre assédio, com gravação de vídeo, com tudo organizado, orientado pela polícia, respeitosamente. Olha aqui, algo que nós não tínhamos comentado ainda no programa, que foi o tumulto que deu hoje no presídio no Pará, uma tentativa de fuga em massa dos detentos que acabou com 21 pessoas mortas, isso lá no começo da confusão, né? Entre eles um agente da polícia, um agente do presídio também morreu, um agente penitenciário. Eles tentaram invadir, sabe? Teve muita confusão e foi foi um problemaço. E essa notícia cheia de detalhes está no osul.com.br, que você pode acessar todas as horas do seu dia, da sua noite, não tem custo algum. Basta você baixar o aplicativo na plataforma ou nas plataformas que você costuma usar. Está aqui, essa notícia com detalhes, algumas fotos, enfim. As mortes ocorreram no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará 3, que é um complexo prisional que tem em Santa Isabel. O Ruschel está elegantérrimo, mas o Marne está arrasando com essa camisa linda, diz a Mara Bitello, do Parque dos Maias. A nossa amiga Jéssica aqui, nossa colega, conseguiu descobrir para mim o nome do filme, A Noite dos Generais, com Peter O'Toole. Olha! Maravilhoso, Peter O'Toole, maravilhoso, que fez o Lawrence da Arábia, que foi um dos maiores filmes, também dirigido pelo David Lean. Tá? Foi um maravilhoso diretor de cinema. Peter O'Toole. E ele tinha os olhos azuis e pintava as sobrancelhas, né? Se notava a diferença, né? Sempre pintada, etc. Né? Que provavelmente a sobrancelha dele devia ser muito clara. E ele aí ficava sem contraste. Isso, contraste. Lawrence da Arábia, um dos grandes filmes que eu assisti. Aquele final, não vou contar o final, mas esse filme A Noite dos Generais é um filme que vale a pena ser visto, porque mostra o comportamento de um general alemão e que mata prostitutas. Ele adora matar prostitutas. Então, o Omar Sharif, que era um coronel, um major, não me lembro, entra na história e é assassinado por ele no filme. O resto eu não conto. Olha aqui, o STJ negou o pedido de suspensão da condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. Lembrando, ele foi condenado no ano de 2015 a 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, mas está respondendo em liberdade. E nesta terça-feira foi negado, então, o pedido de liminar que buscava suspender esta condenação dele. De acordo com o ministro José Mussi, a defesa teria que demonstrar que houve constrangimento ilegal, que, segundo ele, não ocorreu. Marne Barcelos. Opa, voz. Marne Barcelos, se você se candidatar a presidente, você seria um grande estadista. Já tem meu voto. Arrancava com 2 da bancada aqui, porque eu procurando um estadista. 3, olha aqui, ó. Já temos... O Chicão também, porque ele vai querer um cargo de confiança, né? O Chicão ia ter que mudar o voto. O Chicão ia ter que mudar o voto. vai querer ser chefe da Casa Civil. Não, mas o Chicão não da Casa Militar. O Chicão seria o chefe da Casa Militar. Chicão Tofani, eu acho que a única coisa que impede as pessoas de fazer, primeiro a educação, que eu sempre falo, mas segundo, uma boa baioneta. Né? Ninguém resiste a uma baioneta, meu amigo. Né? Quando a
as forças, né, humano militar, quer dizer, quando isso se aproxima, quando as pessoas sabem que vão ser punidas. Então, nós estamos vendo, o Chicão tem razão, o negócio do mimimi, das pessoas só mimimi, não tem nada, cada um faz o que quer, cada um diz o que quer. E o velho ditado aquele que continua funcionando até hoje, onde todo mundo manda, ninguém obedece. Essa é a verdade. Só tem cacique, né? Não tem índio. É verdade. Falando em só tem cacique, sexta-feira vai viajar toda a turma, a ministra Carmen Lúcia vai virar presidente do país, né? Sai todo mundo, que beleza. Tá aí. Quem é que fica no lugar dela? Não, ela fica... Não, o tribunal tem vice-presidente. O tribunal tem vice-presidente, assume a presidência, a vice-presidente, e ela passa a ser presidente do país. Ser presidente. Sim, mas no STF tem vice-presidente ou ela continua sendo presidente do STF? Ela acumula os dois, essa é a minha dúvida. Ela acumula? Eu não sei. Acho. É uma questão regimental interessante. Vamos atrás. Não acumula. Falando em vamos atrás... É um problema, né? Quem assume é um problema. Tá terminando o programa? Não, Será eu tô dando beijo ali pra... não. Eu peguei o Mário mandando beijo. Eu digo que terminou o programa, mas era um flash. Essa bonita, minha banda, eu dou beijo. Não, muito justo, muito era um flash. Mas pra isso tu enxerga, né? Flash. Enxerga bem, né? Isso eu enxergo. Entendi também. Magda, as duas matérias que mais que nos preocupam no país é exatamente o foro privilegiado e também essa questão da prisão em segunda instância. Então, eu fui fazer uma pesquisa para Atualidades aqui, do foro privilegiado ainda não fiz, vou fazê-lo, mas fiz do que tramita hoje sobre essa matéria para alterar, nós fazermos uma PEC realmente possível, e não ficar legislando sobre habeas corpus, sobre o pedido de liminar. Então, o presidente da CCG, que é a Comissão de Justiça, nomeou o relator para a PEC, para a prisão em segunda instância, escolheu Rubens Bueno, do PPS do Paraná, para elaborar um parecer e levar a votação, então, na Comissão de Justiça. O que fará essa comissão? Ela vai dar um parecer se aprova isso poderá, então, futuramente virar lei e alterar, por isso que é uma PEC, alteraria a Constituição, então não precisaríamos estar legislando por impulso e sim por passar a ser um novo preceito constitucional. Então, Janda, eu vou acompanhar esse projeto, vou alimentar aqui as nossas informações e vou fazer, como prometi, também para ver o que tramita sobre o fórum, porque eu sei que estão 3 ou 4 sobre o fórum privilegiado, tem 3 ou 4 projetos, porque aí sim nós vamos conseguir começar a mudar o país. É verdade. E o Mari fala tanto aqui de... Oi? Não, o problema é passar. Bem, mas vamos acompanhar, é o que nós podemos fazer. Com certeza. A esperança é a última que morre. O Mari fala muito bem de Portugal, sempre aqui. Né? Eu adoro Portugal. E eu vi aqui uma pesquisa da Eurostat, dizendo que muitos brasileiros conseguiram a nacionalidade portuguesa. Cerca de 8 mil brasileiros, de 25 mil pessoas que conseguiram, 8 mil conseguiram. Muita gente está querendo escapar do Brasil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. De quem conhece Portugal, e eu conheço bem, posso dizer a vocês que eu conheço bem as terras lusas, a Lusitânia. Não é nada do que as pessoas pensam, hein? Não é nada. O europeu, ele é muito distante. Não existe esse relacionamento que a gente tem aqui. Sim, eles são mais frios, né? São frios, totalmente frios. Eles são muito ciumentos do seu país. Eles não é que eles vão execrar as pessoas, não vão execrar, mas eles vão se distanciar. Outra coisa, eles culpam muito as novelas brasileiras a grande perda da língua portuguesa, porque a língua portuguesa está atrofiada. As novelas brasileiras que passam nas televisões de Portugal atrofiaram a língua portuguesa. Então, muitas palavras, hoje eu falei aqui bocelado, o que é bocelado? Boço, inchado da bebida e tal, essa coisa toda. Então, essas são palavras em desuso, ninguém mais usa essas palavras. E eles falam muito a respeito disso. Então, existe uma cobrança. Esse problema político do Brasil, tudo isso, né, essa inversão. Antes os portugueses vinham para cá, agora nós vamos para Portugal. Então, não é fácil a vida em Portugal. E se você vai disputar mercado de trabalho em Portugal, olha, a concorrência é muito grande e muito forte. E digo mais, essa história de português ser burro é tudo mentira. Tu não acredite nisso, não. Foi a história dos brasileiros. É verdade. São muito cultos e inteligentíssimos. A única coisa que eles têm de positivo é que eles validam os títulos que a gente leva daqui, né? A gente consegue advogar lá, os médicos conseguem fazer lá. Essa é uma questão positiva. No mais, as dificuldades são terríveis e a gente tem que... muita gente disputando poucos cargos. Tem muitos brasileiros indo morar lá, impressionante. Olha, agora eu acho que vai sair o memorial da Boate Kiss, das vítimas da Boate Kiss. Foi escolhido, foi divulgado hoje o projeto vencedor
em Santa Maria para a construção do memorial em homenagem às vítimas da Boate Kiss. O trabalho escolhido foi de um arquiteto paulista, do arquiteto Felipe Zene Mota, de São Paulo. Ele propôs a construção de um jardim central e de um único pavimento que seja de fácil construção e manutenção. 121 propostas inscritas, 14 estados brasileiros e, além deste projeto vencedor, outros 4 colocados foram premiados com valores em dinheiro pela qualidade das propostas e outros 5 projetos receberam menção honrosa. Os vencedores serão agraciados ou serão premiados em uma cerimônia a ser realizada no dia 24 de abril. O primeiro colocado vai receber R$25 mil por ser o primeiro lugar. Ah, tá bom, então ninguém mais... Não, eu vou falar do Supremo, né? Do Supremo venezuelano que destituído, que pediu à Colômbia a captura de Maduro. Olha, eles não mandam absolutamente nada, estão espalhados em países e pediram a captura do Maduro. Uma coisa, uma medida inócua, né? Inócua, completamente inócua. Não adianta absolutamente nada. Mas isso é para alertar o mundo, o estado em que a bela Venezuela, aquele belíssimo país, está enfrentando. Dos países ricos, né? Que tem de petróleo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, uma das maiores reservas, talvez a maior reserva de petróleo do mundo, atravessando as dificuldades, as pessoas simplesmente passando fome, né? Salário mínimo não existe, você tem que levar um caminhão de bolívares para comprar 1 quilo de pão, se é que você vai encontrar uma padaria que venda um pedaço de pão ainda, né? O Belchior Caduri me mandou uma mensagem aqui pedindo que a gente fale mais em esporte, porque a minha imagem ainda está muito associada por participar de programas esportivos. Isso quer dizer que já falamos de esporte, o programa não é de esporte. Um abraço para ele, mas vou seguir a pauta do programa. O senhor é gremista? Foi de... Tenho a honra de ser conselheiro do Grêmio, ter participado de 4 ou 5 gestões e ter sido candidato a presidente do Grêmio. De um gremista, não vitorioso, mas ter sido candidato à presidência do Grêmio. O senhor está do lado de um gremista aí. Sim, eu soube que a torcida gremista aumentou. Casaca, né, na verdade, porque ele era colorado. Bem, essa questão eu não sei. Eu recebo, todos os gremistas são muito bem recebidos. Chicão Tofani enriqueceu. Mas eu tô mentindo. Ah, tá. Ele mesmo já falou aqui no programa que ele era colorado e resolveu virar casaca. Eu não sei o passado de Chicão Tofani, eu só sei que o presente é extremamente interessante. Ele enriqueceu a torcida gremista. Esses dias eu tô Ele só torce para quem é grande, né, Chicão? Esses dias eu torço para quem gosta de Chicão. É verdade. O Chicão vai gostar dessa aí. Esses dias, tinha 2 senhoras discutindo. Não fala assim das senhoras. Falavam assim. As duas falavam assim. Ele faz programa do Chicão Tofani. As duas falaram isso, eu achei uma graça. Eu tô brincando, claro. Olha aqui, ó. Eu tô maior fã que tem. Muita atenção, mudaram alguns ministros, né? Da Fazenda, da Educação, Desenvolvimento Social. Então a gente tem que ficar esperto agora, decorar esses nomes todos de quem saiu e quem entrou. O único que não tem quem saiu e quem entrou é o Ministério do Trabalho, né? Porque não tinha ninguém, né? Não conseguiram empossar ninguém. Então hoje é o Elton Iomura, que já era o interino do Ministério. Já era ele, né? Depois, outros eu não sei, eu não conheço muitos deles. O que eu achei legal... Pela dificuldade de conseguir políticos, né? Eles estão pegando, na verdade, executivos, pessoas que trabalham... Tu acha? Alberto Beltrame é político. Não, porque quem assume agora fica sem condições de ser candidato a nada. Então tá, então a gente volta a falar sobre isso. Temos um novo encontro amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Não esqueça, estejam conosco. Beijinhos, boa noite. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.